Olá, muito bem-vindos. Eu sou Ida Zaslavski, sou enfermeira integrativa e desenvolvo os tratamentos complementares na área da autoemoterapia, do alinhamento bioenergético e a espiritualidade, unindo as dimensões do nosso ser. Bem-vindos a todos que estão chegando agora. Eu peço que se inscrevam no canal, que possam acionar a notificação, o sininho, e assim vão receber os vídeos regulares que vão entrando no canal. E também que vão procurar os outros vídeos que já tem. Tem temas muito interessantes, entrevistas, depoimentos, reflexões e também que possam comentar e ainda deixar sugestão de tema, que talvez o próximo tema venha a ser um tema que você sugeriu. Então, esse tema de hoje também é uma sugestão, mas não diretamente de tema. É uma sugestão de um livro, a partir de um livro que a minha mãe leu. Ela sugeriu a mim que lesse esse livro, que eu ia ter muitas inspirações para trazer temas para vocês aqui dessa comunidade. E assim está sendo. Vamos lá? Então, este livro é Irritação, o Fogo Destruidor. E aqui nesse livro é muito interessante. O autor, ele é asiático. Mas ele traz aqui, ele sempre foi um interessado, porque existem muitas causas das doenças, e ele foi em busca dessas causas das doenças, mas também tem uma delas que não é muito enfatizada, e essa causa é a irritação. Então ele traz ali muitas coisas que causam irritação, não é? Essa irritação, ela é destruidora do nosso campo físico, emocional, mental e também da nossa ligação espiritual, não é? E aí, no decorrer do livro, eu achei muito interessante, mas chegou no momento do livro em que ele fala também de 35 itens, não é? Que nos limpam o nosso campo espiritual, o nosso campo físico, ajudando com a irritação ou com as consequências que a irritação traz no nosso organismo, que são consequências físicas que levam às doenças. E uma delas é que eu tenho associado muito, não é? Uma delas é a escolha, o esforço, mas o esforço no dia a dia, não o esforço de você ter que fazer muita força para fazer uma coisa. Aí sai do fluxo natural, né? Não é nesse sentido, mas é um esforço em direção a uma hierarquia, a um alinhamento, não é? Aí eu associo com as nossas escolhas. Então eu venho aqui com a questão: as nossas escolhas estão nos causando irritação ou satisfação? A escolha alimentar, por exemplo, o que eu escolho está me trazendo vitalidade, saudabilidade, ou está me trazendo cansaço, preguiça, eu fico irritada, a minha digestão é muito difícil, eu não consigo fazer a minha eliminação com facilidade. Então, nesse sentido, né, o esforço é nesse sentido, de vencer a cada dia, a cada escolha, de vencer, e aí sim, o nosso campo energético, ele vai gradativamente num fluxo. Se eu faço um fluxo por coisas que não são saudáveis, eu vou pelo caminho da irritação. Eu me irrito, inclusive, comigo mesmo por não ter tido o empenho, o esforço daquele alinhamento, daquela hierarquia. Então, isso é muito interessante, porque o esforço, ele produz também uma energia psíquica, não é?
E essa energia orienta o nosso mecanismo em direção à nossa alma. Atrai a energia da hierarquia, a energia de um alinhamento. O alimento que eu estou escolhendo, e esse alimento ele pode ser a comida em si, ou pode ser o pensamento, pode ser os meus esforços, meus exercícios, o meu trabalho, as minhas relações, se é de ódio ou se é de amor. Então, a hierarquia, o alinhamento é nesse sentido. Então, é uma reflexão maior, né? É uma limpeza na nossa vitalidade, quando a gente faz escolhas alinhadas. Então, a vitalidade aumenta, a gente fica feliz com a gente mesmo por ter tido o esforço em direção a esse alinhamento, a essa hierarquia. E nesse sentido eu associo a autohemoterapia, porque a autohemoterapia ela vai trabalhar a nossa imunidade. A imunidade é a nossa identidade imunológica. Então as nossas defesas, elas têm a função natural de defender o nosso organismo. Aquilo que pertence a mim, que é idêntico a mim, que é da minha identidade, ela se harmoniza com o meu ser. Ou então, né, se não pertence a mim, se é um invasor, se é algo que está agredindo o meu organismo, as minhas defesas elas vão identificar, isso não sou eu, e por memória, por associação de já ter sido invadido uma vez ou não, elas vão cercar esse agente invasor, esse elemento estranho que causa dano e combater. Depois vai fazer a regeneração do ambiente interno, os tecidos que podem ter sido lesionados, ou então bactérias, vírus que tenham entrado no nosso organismo e que morrem e precisam ser eliminados. Então, a saúde integrativa é isso, né? O que sou eu permanece e me fortalece. O que não sou eu, o meu organismo tem um esforço natural para combater e expulsar. E ainda deixar o ambiente equilibrado, restaurado, regenerado e ainda formando uma barreira protetora para evitar novas invasões ou complicação dentro dos nossos órgãos, tecidos, das nossas funções vitais de gestão, eliminação, renal, neurológica. O nosso sistema nervoso, quando é atacado, né, ele literalmente traz, né, uma irritabilidade dentro do nosso organismo. Então, nesse sentido, a nossa imunidade trabalha a nosso favor, né? Então, quando nós temos uma imunidade que está ativa de prontidão, a nossa alma também permanece em alinhamento, né, em confiança, em segurança, e também trabalhando a nossa vitalidade, né? A criatividade, a nossa energia psíquica fica mais liberada para nós estarmos presentes no momento, não é? Sentindo, agindo, pensando de acordo com os fatos atuais, com os fatos reais e não distorcidos, não é? E não contaminados, intoxicados física, mental, emocionalmente, para que a gente tenha uma clareza espiritual. Então, nesse sentido, não é? É uma limpeza no nosso organismo. E cada vez que um homem caminha em direção a essa limpeza, a essa escolha, a essa hierarquia, ele liberta uma nova carga elétrica. E isso é no âmago do nosso ser. Essa carga elétrica, ela também está em alinhamento. E no self, não é? Na identidade, aí vem a nossa imunidade trabalhando, que renova os velhos tecidos e dá vitalidade e um ímpeto para que a gente se esforce mais.
Então, um ímpeto positivo, um esforço positivo que nos deu uma vitória até a uma crença ou então a um vício, né? Vício do açúcar, o vício do glúten, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício de falar compulsivamente, seja que vício for, o vício de comer compulsivamente. Então, seja que vício for, no dia a dia, quando nós conseguimos fazer um esforço e caminhar em direção, não é, a essa hierarquia que nos dá mais vitalidade, existe uma carga elétrica também que renova os nossos tecidos e os nossos órgãos funcionam melhor. Olha aí onde vem a vitalidade. Então o esforço, ele remove os elementos malignos da irritação, hormônios do estresse que são deixados na nossa corrente sanguínea, que vira sangue, e esse sangue vai nutrir os nossos tecidos. E se nós estamos com elementos de irritação no nosso tecido, o nosso tecido também vai agir com a irritação. E isso vira uma bola de neve, isso vira um ciclo vicioso, e não virtuoso. Então, o esforço remove e não permite que a irritação fique depositada no nosso sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso, ele não fica sobrecarregado, não é? Então, cada nova escolha, cada esforço que a gente faz para escolher de forma consciente, que nos leve a uma satisfação do nosso ser, ao invés de uma irritação com a gente mesmo. Se eu estou irritado comigo, eu vou olhar o outro através dessa irritação e vou me relacionar com o ambiente através dessa irritação. Então é muito mais do que o estar doente, né? A doença de um órgão. Nós estamos falando mais do que isso pode levar à doença desse órgão, mas a gente pode interceptar isso. A gente pode interromper com um esforço diário, e não é fácil não. Exige uma escolha consciente a cada vez e existe até se perdoar quando a gente escorrega, tropeça e cai no mesmo erro. E é muito frequente, todo tempo a gente faz isso. Então, essa energia, né, da hierarquia é a maior proteção quando o seu fluxo circulatório não é impedido em nosso sistema. E aí é o nosso sistema nervoso, é o nosso sistema digestivo, é o nosso sistema circulatório, é o nosso sistema respiratório, é o nosso sistema de pele, né? Todos os nossos sentidos, músculos, sistema esquelético, né? Ossos, músculos, articulações, tendões, todos os nossos órgãos, eles ficam mais protegidos quando nós estamos num alinhamento, aonde o nosso esforço diário vai de acordo, né, vai em direção a um alinhamento que nos dá satisfação. Essa satisfação transmite para o nosso organismo uma carga elétrica e essa carga elétrica nos dá vitalidade e a renovação de todo esse sistema que circula no nosso organismo. E esse campo de proteção também. E o nosso sistema imunológico, ele pode agir direcionado a nosso favor. Então, este livro, né, é um livro que aparentemente é simples, muito profundo, e eu ainda vou me inspirar mais ainda nele. E agradeço a minha mãe, Clarice, que é assistente permanente, né, e também praticante da autoemoterapia há todos esses anos, há 30 e poucos anos, desde que eu comecei este trabalho, né, a me dedicar à autoemoterapia, a dedicar ao tratamento complementar com cada pessoa que eu posso. Começou na minha família e foi em direção a todos vocês que estão aqui assistindo, que estão repassando a seus familiares, que estão repassando aos seus
médicos, terapeutas, fisioterapeutas, reikianos, psicólogos, a todas as pessoas, aos cantores, né, que ao partir do seu alinhamento transmitem a partir da voz a sua arte, a sua beleza e o seu talento. Então, cada um com seu talento, eu agradeço muito por essa grande fraternidade, pela dignidade, pela beleza, pela justiça, né? Pela liberdade em que a gente possa seguir em direção à paz, ao amor e à união sempre.